Eu havia, à luz de termos hoje pela manhã, feito uma série de instalações de comissões provisórias mistas para examinar medidas provisórias, comissões mistas, todas elas situadas no campo da logística e do planejamento, a abordar esse tema. Mas me surpreendi hoje porque, como senadora, representante do Rio Grande do Sul, tenho o compromisso de aqui na Casa da República, que representa o interesse dos estados, manifestar a minha preocupação sincera em torno do que traz a manchete do jornal Zero Hora. Piratini, que é a sede do governo, culpa Brasília por perdas de 7 bilhões de reais. Apesar do discurso de alinhamento entre governos Tarso e Dilma, relações estão tensas devido a divergências políticas e cobrança de investimento. O que me preocupa é que, na relação da Federação Brasileira, o princípio republicano, situação e oposição, deve ser preservado, senador Ciro Miranda, porque há uma responsabilidade constitucional na defesa de cada instância da República. Assim, me surpreende porque fico preocupada, como senadora do Rio Grande, que haja uma divergência conceitual e prática entre o governo do Estado e o governo federal. Isso não deveria ocorrer porque a convivência harmônica entre as duas instâncias de poder é necessária, mesmo que se tratasse de um governo de oposição ao governo central. E surpreende mais por ser o governo alinhado ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Sou testemunha do empenho que a presidente da República tem. O projeto de desenvolvimento mais visível existente no Rio Grande do Sul, com alguns milhões de reais investidos, é o Polo Naval no município de Rio Grande, que é o o segundo maior porto marítimo brasileiro, é o Porto de Rio Grande. E lá está instalado um dos mais modernos polos navais do país e do mundo. Iniciativa de Dilma Rousseff, quando ministra de Minas e Energia no governo Lula, e agora intensificado com o reforço e o aporte de novos investimentos a Rio Grande. Tão forte foi esta atuação da presidente da República em Rio Grande que, durante muitos anos, o domínio político do comando municipal, que é a principal autoridade da unidade federativa, esteve sob o comando do PMDB. Família Branco, conhecida, o senador Paim conhece, família tradicional de pescadores, e a força de Dilma Rousseff em Rio Grande, onde ela esteve presente no Polo Naval, assegurou ao partido da presidente da República e do governador do estado a vitória nas eleições em Rio Grande. Isso prova realmente o papel relevante desempenhado pela presidente da República em relação a um aporte de recursos e apoio político com a própria presença da presidente numa eleição importante numa cidade como Rio Grande, que tem digamos, reflexo geral sobre toda a economia da região sul do país. Eu faço uma, digamos, oposição responsável em relação ao Estado e em relação ao governo federal, age com independência, mas eu tenho sido, ao longo do tempo, também testemunha. Eu não gostaria muito de ver usar-se esses episódios como biombo para algumas falhas administrativas e políticas dentro do nosso Estado, que é tão pujante, que tem uma economia tão forte, de tanta criatividade e de tanto empenho do empreendedor gaúcho no sentido das realizações. E penso que o Estado ganharia mais se não houvesse esse confronto entre a posição do governo do Estado e a posição do governo federal. Acho que não é esse o caminho é o caminho do entendimento, é o caminho do diálogo, é o caminho da construção, não o caminho do confronto. E casualmente, citado aqui o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ministro Fernando Pimentel, nos 40 anos de celebração do aniversário do SEBRAE, tive a oportunidade de conversar um pouco com o ministro Pimentel, quando ele reconhecia a uma senadora do Rio Grande do Sul as dificuldades e os impactos que a competição do comércio entre Brasil e Argentina impactam negativamente sobre o Rio Grande do Sul, dada a complementariedade das nossas economias. Então,
todo problema relacionado ao déficit do comércio bilateral, ou ao superávit do comércio, ou o contencioso estabelecido pela Argentina de forma unilateral, impactam negativamente sobre a economia do meu Estado, que é uma economia muito interdependente da Argentina, não só na questão do serviço. Portanto, é surpreendente para mim, eu faço um apelo a um entendimento entre o governador do Rio Grande do Sul e o governo federal numa matéria que é de interesse da sociedade gaúcha, dos empreendedores, dos investidores, de todos para esse entendimento. As prefeituras municipais, penso que um diálogo ampliado, uma maior abertura de conversa do próprio governador do Rio Grande do Sul com as instâncias administrativas, seja no seu próprio governo, seja nas instâncias empresariais, do setor rural, da área de comércio, da área de serviço, da área da indústria, seria uma construção muito mais positiva e construtiva e de protagonismo favorável aos interesses do nosso Estado, que precisa tanto de investimentos na infraestrutura, na sua logística, para propiciar aos investidores interessados naquele Estado de fazerem esses investimentos. Mas é preciso um regramento claro. E isso depende do Estado, não depende da União. Muitas das coisas, das agências reguladoras locais, das questões relacionadas às liberações da FEPAM, que é da área ambiental, existem tantas ações que são de responsabilidade de competência exclusiva do poder estadual. E o poder central, existem algumas questões que estamos discutindo aqui. O senador Ricardo Ferraço tem sido permanentemente vigilante na questão do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, e da questão federativa que nós temos que discutir, da questão do endividamento da União com os Estados, ou melhor, dos Estados com a União, rediscutir esse problema no âmbito global dos Estados. É o que nós estamos fazendo aqui. Portanto, não é esse o momento melhor de haver um contencioso, um confronto político, ou uma, digamos, acusação de que o Estado esteja sendo discriminado pelo poder central, até porque existe uma certa, digamos, incoerência dessa queixa, já que a presidente Dilma Rousseff tem sempre um olhar especial ao Rio Grande do Sul, Estado onde ela não nasceu, mas que ela adotou. E eu sinto isso nas manifestações, nos gestos e nas atitudes da presidente Dilma Rousseff. Então, eu apresento essa manifestação aqui como senadora do Rio Grande para manifestar exatamente a apreensão que um contencioso ou uma confrontação, mesmo que seja no âmbito político, entre o governo do Estado e o governo federal, não é construtivo neste momento. Nós precisamos de ampliar o diálogo e não tenho nenhuma dúvida de que a presidente da República tem, pelo Rio Grande, um interesse, uma atenção e um olhar de prioridade. Não fosse isso, como eu disse antes, Rio Grande não teria recebido os investimentos que recebeu no desenvolvimento do polo naval, gerando, senador Paulo Paim, como Vossa Excelência muito bem sabe e é testemunha, tantos e milhares de empregos, tantas oportunidades que o Rio Grande e as empresas tiveram que buscar trabalhadores no Nordeste, no Centro-Oeste e até no exterior para suprir a falta de mão de obra para a indústria naval ali instalada. Então, nós precisamos de uma composição, de um entendimento, e o Estado do Rio Grande do Sul, um Estado tão politizado, precisa, senador Paulo Davi, o senhor que me diz, meu conterrâneo do Rio Grande do Norte, precisamos estabelecer, como o seu Estado faz, com a União, esse diálogo construtivo. E eu faço o apelo para que o governador do Rio Grande tenha essa atitude de protagonismo com grande diálogo com o governo federal, e não tenho dúvida de que há boa vontade, sim. Acontece que as dificuldades existem de todo lado e é preciso a construção adequada desse entendimento e desse diálogo, para o bem não só do nosso Estado do Rio Grande do Sul, para o bem de toda a convivência federativa e republicana, institucional e política. E é por isso que, como senadora do Rio Grande, estou falando como uma cidadã, E não quero que desta minha manifestação venha qualquer ilação de que eu estou aqui fazendo por esse ou por aquele motivo. Estou aqui exclusivamente cumprindo uma determinação constitucional, que é defender o interesse maior do meu Estado. E o interesse maior do meu Estado é uma convivência harmônica e democrática, republicana, como gosta de usar o nosso governador, nas relações institucionais entre o governo do Estado e o governo federal. Muito obrigada, presidente.